Existem algumas classificações de alguns eleitores e de pessoas que têm uma visão um tanto deturpada, podemos assim dizer. As eleições presidenciais que estão divulgando são simplesmente ridículas e fora de lógicas. Lula com 39%, Bolsonaro com 22%, certo. Primeiro que nós temos que classificar, ao meu ver, pessoas que acreditam que Lula de fato é uma boa opção ainda. Na cabeça das pessoas há uma possibilidade ainda dele vencer. E mesmo que ele estivesse solto, ele não venceria. Eu classifico os eleitores de Lula em três bases, três classificações simples, que não precisa ser muito perceptível para entender isso aí. Primeiro são pessoas semi-analfabetos ou totalmente analfabetos políticos, que não entendem absolutamente nada sobre questões básicas. Tudo bem, eu posso até não entender, mas pelo menos eu estou bem informado sobre tudo que acontece ao nosso redor. Eu busco me informar o máximo que der. E essas pessoas que acreditam que o Lula pode ser uma boa opção estão totalmente fora da realidade. Não compreendem aquilo que está passando no setor político. Tem também aquele que é alienado, pessoas que simplesmente foram introduzidas em suas mentes uma ideologia voltada para algo relacionado ao marxismo ou comunismo, dentro da ideologia de Gramsci, que foi um filósofo que basicamente foi conseguiu boa parte da mídia está contaminada com isso e conseguiu desenvolver isso e alienar boa parte da população brasileira, que agora está passando a despertar desses assuntos. E há aquele que é partidário, que não tem nenhum compromisso com a verdade, que provavelmente tem algum familiar que faz parte desse partido imundo, e qualquer coisa relacionada à esquerda, e para ele não significa, a verdade não significa nada, a honra não significa nada, o compromisso, a honestidade com aquilo que é o correto, no fim das contas isso é o correto, para ele essas coisas não significam nada. Então eles apoiam o partido. Não interessa se é a verdade, se é a mentira, o que, se for bom para o partido, é bom para eles. E a verdade é que se exploda. A verdade é que, se nós formos olhar na prática e tudo o que acontece, nós vemos aí a mídia desesperada, porque elas já não conseguem mais conter o clamor popular. Bolsonaro, ele é um único candidato que fala aquilo que o povo pensa. E obviamente que é daí que vem uma boa parte da sua popularidade. O medo daqueles que o perseguem e a aclamação que vem do interior. Eu sou um desses caras. O desejo, porque Bolsonaro já não é mais nenhum estado de... Ele já não é só um apoio político. Bolsonaro já está relacionando mais um estado de espírito. É o medo do assalto, é o medo de alguém invadir a tua casa e fazer alguma maldade com um familiar seu. Bolsonaro já é um estado de espírito. Por isso que eu, ou como tantos outros, fazem campanha gratuita para que o capitão do exército venha vencer. Porque nós estamos cientes, nós estamos antenados, diferente de muitos ainda que não passaram a compreender que, se tivermos alguma outra pessoa que não seja com uma visão mais de direita, que o pensamento não seja privatizar boa parte das estatais que temos aqui, a tendência é que nós venhamos a entrar de fato em um caos, porque nós já estamos indo para o caos completo. É uma coisa que não precisa ser muito inteligente para entender, isso é a realidade. Por que em meio ainda a tudo que vem acontecendo, coisas que estão ao nosso redor, e voltando para o setor político, o que nós temos que entender é o seguinte: não tem que buscarmos um candidato perfeito, isso aí não existe, né? O Brasil está à beira do caos. A essa altura do campeonato, temos que buscar aquele que atende à necessidade do povo, o único que pode romper com o establishment desenvolvido durante mais de 30 anos pela esquerda, pelo que a esquerda conseguiu fazer no Brasil. E o único que pode fazer isso no momento é o Jair Messias Bolsonaro. Por ser o que é, por defender o que defende. E não adianta você pensar em votar alguma outra pessoa, porque não tem chance de vencer, os outros não têm chance. Geralmente o Ciro Gomes é um cara partidário, cheio de incoerências.
que simplesmente não dá para confiar nas coisas que o Ciro Gomes fala, não dá. Ele se contradiz a todo momento. Então, geralmente são partidários. No Bolsonaro eu vejo um cidadão, alguém que de fato busca, tem uma coerência naquilo que fala. Obviamente ele não é perfeito, é um ser humano, mas temos que votar naquele que tem a capacidade de nos dar algum tipo de esperança. A verdade é que Bolsonaro é um estado de espírito e que estão tentando tirar ele a toda maneira de concorrer à presidência. Mas isso não acontecerá. E mesmo que consigam fazer isso, virá outro, porque o anseio de mudança já está dentro de nós, não tem como parar. É isso. Bolsonaro 2018 será o presidente do Brasil. E embora eu deteste política, as pessoas, eu falo de política, mas a verdade é que eu detesto política, eu não gosto de política. Mas chega um momento que você tem que começar a falar disso, você tem que começar a se envolver isso, porque minha vida está relacionada a isso, mas eu não gosto de política. Eu acho chato pra caramba. Mas não apenas eu, mas todas as outras pessoas estão um tanto preocupadas com o que pode acontecer com a nossa liberdade. E fundamentalmente, uma das coisas que mais me preocupam é sobre a ameaça de perder a minha liberdade. Pela minha liberdade eu ia ter as últimas consequências. E quando você parar para pensar que nós podemos passar por uma situação onde a nossa liberdade possa ser em parte roubada, porque o Brasil ele tem a sua liberdade roubada por questão da insegurança, mas sobre um Estado, sobre pessoas. Sabe, quando você parar para pensar no que aconteceu em países socialistas, onde tentaram fazer isso, como Cuba, a Coreia do Norte atualmente, onde as pessoas não têm liberdade para poderem ser o que são, e você vê se ameaçado em que isso pode acontecer contigo, isso tem que nos preocupar. Então, pela nossa liberdade, pela minha liberdade, eu iria até as últimas consequências, mesmo que seja para falar de política, que seja. Para defender minha liberdade, eu vou até as últimas consequências.